tudo parece ter um significado atribuído. No jardim do Éden, Deus fala para Adão dar nome a todas as coisas. Então, quando ele está no jardim do Éden, Adão tem uma função de reconhecer, e não é que ele dá significado, mas é que ele encontra o significado das coisas na realidade. Como, por exemplo, as plantas que nós estamos vendo aqui, elas têm um significado, porque elas estão, de certa forma, na realidade. Então, a realidade não são as coisas apenas sensíveis que nós vemos. É real que também exista algo que seja sobrenatural, né? A graça propriamente dita. Mas tem um significado, e o significado é a substância das coisas, ou seja, como as coisas são. Se muda o significado, ou se dilata o significado, acaba com que ela perde a sua fixação na realidade. O significado traz um conceito, só que esse conceito está na realidade, só que nós exprimimos em palavras. A diferença é que os modernistas acabam com que uma árvore talvez não seja uma árvore, ou uma grama não seja uma grama, ou até a cor não seja a cor verde que você está vendo, seja apenas uma onda que chega até os seus olhos. Ou seja, é um novo significado, só que o significado sem um arcabouço na realidade. Acaba que o céu não é mais azul, como diria o John Lennon. Não existe mais aquele paraíso que nós procuramos. Por quê? Porque não tem significado. O significado está apenas nas potências, não está em ato na realidade. Então, quando nós buscamos o significado das coisas, é porque essa coisa existe. E tudo que existe tem um significado. Então, talvez seja essa a ideia dos modernistas ao tentar mudar o significado para criar uma nova realidade. Só que essa realidade é apenas potencial, ela é algo passiva, ela não existe de fato. Um homem não pode ser potencialmente uma mulher, mas toda mulher pode ser potencialmente uma mãe, assim como todo homem pode potencialmente ser o pai. Da mesma forma, essa planta pode potencialmente dar frutos, e assim está escrita nela que ela pode. Só que atualmente ela não tem nem folhas. Então a realidade, ela tem a sua forma passiva, potencial, e também a sua forma atual, como elas são nesse exato momento. Só que os modernistas, eles invertem, fazendo com que os conceitos podem virar coisas, quando na verdade é o contrário. As coisas que podem se tornar conceitos. Por que a planta tem o nome de planta e não outro nome para ela? Quando nós damos nome a alguma coisa, nós exprimimos a sua substância, ou seja, aquilo que é. Bom, se a planta você não soubesse o que é, como você entenderia o que eu estou falando para você? A não ser que você veja na realidade sensível o que isso aqui é. Mas mesmo que você não veja essa pequena planta, essa pequena folha, ao dizer isso para você, você sabe o que é. O significado é um símbolo necessário para que a gente possa abstrair. Os nomes são símbolos. E quando nós esvaziamos esse significado, esse símbolo, e acabamos mudando o nome, ele perde o significado das coisas. Então, quando nós estamos conversando com alguém, o importante é saber exatamente do que a pessoa está falando, qual o significado daquela palavra. Essa é a importância também da filosofia tomista, que ela extrai de maneira perfeita e extremamente lúcida o significado de cada palavra, extremamente preciso. Agora, quando nós temos coisas subjetivas, como no humanismo, acaba que tudo fica mais relativo, flexível, né? Então, a realidade concreta, como nós podemos ver, ela não é relativa, ela é exatamente do jeito que nós estamos vendo. E o seu significado expressa atualmente o que ela é. Muito diferente, às vezes, da nossa imaginação, que não significa necessariamente aquilo que a pessoa está falando, mas aquilo que nós imaginamos. Mas e aqui é por isso a importância de conhecer as palavras, de não se utilizar palavras muito relativas, subjetivas. Em outro vídeo a gente vai falar sobre a importância de não falar a palavra coisa. Mas aqui
nós percebemos que a natureza ela se expressa sem necessariamente ter palavras. Mas as palavras expressam o que a natureza não consegue dizer. Por isso que é importante a gente manter o mesmo significado sempre e não ficar alterando ao longo do tempo. Porque senão, como que a gente vai saber o significado das coisas que os antepassados nos diziam, se nós mudarmos as palavras que significavam aquilo? Então, quando os modernistas eles falam algo, podem ter múltiplos significados. Isso vai depender de quem está lendo ou de quem está entendendo aquilo. Mas quando você observa uma árvore na realidade, ela é exatamente uma árvore. Não pode ser um boi, também não pode ser uma girafa. Vai ser sempre uma árvore. E essa realidade concreta, essa realidade mesma, ela é um pouco dominante. Então, os modernistas olham para a realidade tentando subvertê-la. Não é à toa que nós temos plantas modificadas, animais modificados, etc. Como se a gente pudesse subverter essas coisas, certo? Sair do mundo de potências para o mundo de ato. Só que veja, nós extraímos da realidade as coisas e não ao contrário. Hoje nós temos inúmeras ciências falando ao contrário. Por exemplo, essa pinha vai ser sempre uma pinha. No entanto, um modernista ele é capaz de dizer que esta pinha são um conjunto de ondas e partículas e não necessariamente uma pinha. Veja bem, os modernistas eles preferem usar sua imaginação do que ver as coisas como elas são. Sua imaginação da ciência das partículas é muito maior do que o que ele está vendo. Ele não consegue acreditar que ele está vendo uma pinha. Ele não consegue perceber que isso de fato é mais real do que a ciência proposta por eles. Então todas as ciências hoje, em sua grande maioria, tirando as ciências mais técnicas, elas têm essa tendência a olhar para um mundo imaginário e não para o mundo real. Como se entendia, até Newton entendia a questão de que precisava olhar para a realidade primeiro. E de fato, a realidade ela é um pouco depressiva. Então nós podemos cair em dois extremos. Um realismo puro, em que vê só desgraça, vê só pecado, vê apenas as coisas ruins. E de fato isso existe na realidade. E outro, o romantismo, que idolatra a imaginação. O catolicismo ele traz o realismo moderado, que ele vê que na natureza, depois do pecado original, ficou subversiva, contaminada pelo pecado, mas que a graça que atua nessa mesma natureza não a subverte, mas a eleva, não a destrói, mas eleva essa natureza, não necessariamente mudando ela na sua substância, mas elevando ela na graça. Então aqui é a realidade moderada, sabendo que nós vemos o mundo contaminado, mas que ele pode ser alterado. Não porque a nossa imaginação ou a nossa vontade quer, mas porque a graça atua nessa natureza.